Pois bem, ouvintes, está começando neste momento o programa Entre Dois Mundos, o 8º programa, neste 12 de outubro de 2023, Dia das Crianças, programa da Rádio Web Recordações, produzido aí pela Sociedade Espírita Caminho da Luz de Praia Grande, Santa Catarina. Hoje com o tema Brilhe a Vossa Luz. Comigo aqui nos estúdios, meu boa noite especial, além para vocês, ouvintes, para a Regina, para a Martinha, nossas facilitadoras, e também para a Rejane, nossa convidada especial desta noite. Não é mesmo, Martinha? Isso aí, Paulo. Uma boa noite, amigos, ouvintes, convidados e amigas aqui presentes. Temos a alegria de receber a nossa querida Rejane nesta noite, falando sobre Brilhe a Vossa Luz, e também dizer a todos os ouvintes que a partir de hoje ela fará parte deste programa. Ela será o quinto elemento deste grupo. Já que nós temos o quarto elemento, que não está sempre aqui presente de corpo, mas de alma, sim. Né? Lá em Porto Alegre, o nosso amigo Lourenço, que é o nosso quarto elemento, não é isso? Isso, abraço aí para o Lourenço também. Seja bem-vinda então, Rejane, nesta Casa de Luz. Uma boa noite a todos os ouvintes. E é com uma imensa gratidão e muito honrada que eu estou aqui hoje, recebendo essas boas-vindas das minhas queridas aqui, a Martinha e a Regina, do Paulo, e muito emocionada com tudo isso também. Então, que possamos, fazer a diferença por onde passarmos. Então, estamos juntos e passando a palavra para a Regina, dar uma boa noite para todos. Muito bem. Boa noite Paulo, boa noite Martinha. Regine, muito bem-vinda, Agora estamos mais completos. Boa noite aqui para o nosso amigo Marcos, que também está aqui conosco. Isso, Marquinhos. Hoje, nos bastidores do programa Entre Dois Mundos. E boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Tá certo. Então, como de praxe, vamos para a nossa prece de abertura. Desta feita, nós convidamos, fizemos uma gravação com o seu Zé, vamos dizer assim, nosso patrono, É o fundador da Sociedade Espírita Caminho da Luz, que neste ano completa 30 anos. Fizemos então um apelo para que ele nos brindasse com a oração de São Francisco, Então, vamos ouvir e já voltamos para dar início verdadeiramente ao programa. Prece de abertura. Senhor, fazei de nós um instrumento de tua divina paz, para que todo aquele que se aproximar de nós sinta a tua presença. Onde houver ódio, permita, Senhor, que nós semeie o amor. União onde houver discórdia, esperança para aqueles que estão em desespero. Luz, Senhor, para os que se encontram na escuridão. Fé, onde ainda estiver dúvida. Ó Divino Mestre, permiti que nós não procure tanto ser consolado, mas consolar. Sermos compreendidos, mas compreender. Sermos amados, mas amar. Porque dando que se recebe, é perdoando que seremos perdoados, e é morrendo que nascemos para uma nova vida na pátria espiritual. É assim. Convidamos os ouvintes do programa Entre Dois Mundos a conhecerem a Sociedade Espírita A Caminho da Luz, localizada à Rua Abel Esteves de Aguiar, número 710,
no centro da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, onde realizam-se palestras todas as quartas-feiras, a partir das 19h45. Conversando sobre o Espiritismo. Bom, então estamos de volta, Paulo, Regina, Rejane e Martinha, para darmos o pontapé inicial no nosso assunto. Vamos abrindo então as nossas argumentações com a participação da Regina. Então vamos lá. A luz simboliza o conhecimento, a revelação, as descobertas, em oposição às trevas, que representam a ignorância, a inferioridade e o atraso. Onde haja luz, as trevas não ocupam lugar. Jesus reforça essa tese ao nos dizer: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Isso está lá em Lucas capítulo 12, versículo 35, não é mesmo, Martinha? Isso, Regina. É por isso que o Cristo nos disse: brilhe a vossa luz. Disse aos discípulos, como uma mensagem que iniciava aí a mensagem do amor. E aí, Rejane, o que a gente começa a falar sobre esse lindo trabalho? Mais um pouquinho aí, já que a Regina já iniciou a sua fala. Que brilhe a vossa luz, né? Então, complementando, né? Sim, ao fazer tal recomendação, Jesus estava encorajando o homem a sair das trevas, a ver a vida com clareza, a entender que precisava adotar bons procedimentos, a cultivar valores éticos e morais mais elevados e também a divulgar essas atitudes aos seus irmãos. Ele informava também que a boa nova seria um trabalho árduo que exigiria empenho, coragem e sacrifícios de cada seguidor do Mestre, além de muita, mas muita determinação e capacidade de persuasão. Pois é. Rejane, no livro Boa Nova, do Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, com o título de Bom Ânimo, nós temos, abre aspas, Jesus, em um diálogo com um discípulo chamado Bartolomeu, que estava angustiado com os acontecimentos do mundo, ao ouvir o mestre esclarecer que o seu reino não era deste mundo, o faz experimentar uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho aqui na terra. Então, Jesus, fitando-o brandamente, lhe falou com serenidade: a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Pois então, Jesus veio nos oferecer essa Boa Nova, que é, na verdade, a fundação do reino de Deus nos nossos corações, ou seja, a pureza de intenções, a caridade, a generosidade, né? Todos esses bons sentimentos implantados no peito de cada homem, no peito da humanidade, né? Então nós temos todos os motivos para semear boas notícias aos nossos corações e, consequentemente, espalhar essas boas notícias aos corações de toda a humanidade, não é isso? É isso aí, exatamente. Nenhum de nós recebe benefícios sem que a eles tenhamos que corresponder na mesma medida. Isto é, recebida uma ajuda, passamos a ter a responsabilidade de também ajudar o outro. Quaisquer fatos corriqueiros das nossas vidas nos esclarecem vivamente nesse sentido. Nós não obtemos a compreensão das coisas sem que tenhamos que nos empenhar em senti-las, em entendê-las, em relacionar os efeitos com as causas. Esses entendimentos não surgem do nada. Compreender o que nos acontece não é posto em nós, em nossas consciências, como um colar, como algo que simplesmente aparece em nosso íntimo. É preciso que nos renovemos,
que abandonemos hábitos nocivos, valores não éticos e que purifiquemos nossas ações. A evolução que levaremos para a imortalidade é fruto dos ensinamentos que adquirimos na vida terrena e, acumulando-os, nos facilitará a caminhada rumo à perfeição, meta última de todos nós, os espíritos. Não nos renovaremos em Cristo perseverando nas velhas armadilhas de sombras da esfera transitória. Para elevar a própria vida, é necessário gastar muitas emoções, aparar inúmeras arestas da nossa personalidade, reajustar os nossos conceitos e combater sistematicamente a ilusão de que somos presas na vida terrestre. E então eu passo aí para Martinha nos agregar mais conhecimento. Regina, o Paulo fala que a Boa Nova, então, é a fundação do Reino de Deus nos nossos corações. E, de certa forma, tu estás incentivando e mostrando que este é o caminho mesmo, onde nós vamos ter essa boa notícia na nossa vida sempre, né? E lá no Livro dos Espíritos, pelo Kardec, na questão 628, o Kardec perguntou aos espíritos, então, por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de todos? Essas verdades que renovam, que enriquecem, porque o Cristo trouxe, mas aí o Kardec ficou com essa dúvida e faz essa pergunta. E os espíritos então respondem: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, ficaria deslumbrado e desorientado. Posso aqui também fazer um comentário que seríamos nós, né, lutando aqui para tentarmos entender o que tu falastes dessas armadilhas, das sombras nas nossas vidas e das nossa pequenez como seres encarnados. Então eles foram muito generosos e são muito generosos conosco sempre. Mas, Regina, tu tens agora, né, uma bela citação para nós oferecer. Nós citaremos agora o livro Filosofia Espírita, que foi psicografado por João Nunes Maia pelo Espírito Miramês, lá no volume 8, né? Mas eu penso, né, ser importante nós elucidarmos os nossos ouvintes quem foi Miramês, né? E Miramês, essa obra aí, é a complementação do Livro dos Espíritos. Ele traz sempre explicações para cada uma das questões, né? Comenta cada uma, exato, 1019 comentários, né? Mas Miramês, deixa eu dizer aqui, Fernando Miramês de Olivídio, ele nasceu na Espanha e ainda jovem aprofundou-se na história dos povos e nações da Terra, mostrando grande interesse na descoberta das Américas, apaixonando-se pelas terras de Santa Cruz. Em 1649, desce Miramês no litoral brasileiro. Descalça as botas e pisa a terra. Lágrimas marejavam seus olhos e caíam no solo generoso. Neste momento, terra e espírito fizeram uma permuta de energias e valores, cujos resultados benéficos seriam constatados através dos tempos. Em pouco tempo, já falava dialetos indígenas e africanos, catequizando e aliviando dores físicas e espirituais dos irmãos humildes. Ao desprender-se do vaso físico, ou seja, quando ele desencarnou, e já fora, né, do vaso físico, ele, Miramês, chorou de felicidade e agradecimento por ter ingressado no Brasil pelas portas do amor e da caridade. Agora, Regiane, diga-nos o que Miramês nos revelou nessa questão 628 que a Martinha citou? Pois é, linda a história de Miramês, né? E emocionante ver como as pessoas vêm para um país que não conheciam, já trazendo, né, toda uma bagagem de conhecimento e conseguindo colocar isso, né, numa terra nova. Então, jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade,
alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para que os outros, aos seus olhos, que eram tidos como profanos, não tomassem conhecimento de toda essa verdade. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemáticos. Então não era passado para todos a verdade completa. Por quê? Buscando um pouco mais, vai se entender que o espírito ainda não tinha todo essa capacitação para entender todas as verdades que o Cristo já queria apontar. Isso aí. E o Miramês continua dizendo, né? Entretanto, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades. O Espiritismo veio agregar todos esses ensinamentos, já que facilmente coordenáveis graças à explicação que a doutrina dá a uma imensidade de coisas que até agora pareciam confusas ou sem razão, conforme uma realidade que está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudos que esses materiais oferecem. Eles são ricos, né? E podem contribuir grandemente para a vossa instrução. É aquilo que a gente sempre fala, né? Todos unidos através do amor do Cristo, através dessa divina... É divino esse amor que a humanidade tem, né? Alguns ainda estão meio perdidinhos, né? Ainda não deixaram brilhar sua luz, mas que com certeza um dia todos seremos uma grande família iluminada pelo Senhor. Regina, quando tu fala esse grande amor, eu te olhei e eu entendi também, porque quando nós estamos estudando ou lendo uma obra como a de Kardec e um comentário como desse espírito, nós sentimos uma emoção e essa vibração do amor parece assim quase palpável. É essa emoção, esse sentimento de já conseguirmos entender um pouquinho e trabalhando arduamente, claro, com muito amor, para alcançar a plenitude. Mas a semente do Cristo, com certeza, já está nos nossos corações. E quando o Miramês faz esse comentário em cima da obra do Kardec, ele estava justamente explicando para nós que a doutrina, então, agregou tudo isso, todos esses ensinamentos que já estavam sendo semeados há muito tempo nos nossos corações, na humanidade, nas sociedades. A doutrina veio e compilou, Kardec veio e compilou tudo, oferecendo para nós, assim, de uma forma muito fácil, muito maleável, muito tranquila, didática. Obrigada, Paulo. E aproveito, então, para, mais uma vez, citar, né, o Cristo, quando ele disse: brilha a vossa luz. E isso foi há 2000 anos. E agora estamos aqui ainda desvendando. Somos crianças espirituais, né? Então temos muito pela frente. Mas e aí, Regina, vamos começar a interpretar essa linda mensagem do Cristo? Vamos lá, meus amigos, né, meus irmãos. Então ele, o nosso Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos: brilhe a vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve resplandecer em sua grandeza plena. Semelhante feito poderá ser atingido pela educação que nos propicia o justo melhoramento. Ok, então, nós vamos passar para o nosso primeiro intervalo. Vamos lá, então, e voltamos Paulo. já para o segundo bloco. Nossa personalidade
enquanto somos jovens, é semelhante à pedra preciosa por lapidar. Mas o tempo, dia a dia, nos desgasta e transforma, até que um novo entendimento da vida nos faça brilhar o coração. Emmanuel. Pois então, amigos, vamos passando aí para o nosso segundo bloco e vem agora a primeira intervenção da nossa amiga Rejane, não é? Complementando o finalzinho da fala da Regina, né? Que informava, né? Que só poderíamos atingir, né, esse estágio, esse brilho através da educação, né? Que nos propiciasse o justo melhoramento, não é isso? Isso mesmo, a Regina nos coloca que é somente através da educação que a gente vai chegar a essa nossa busca mais aprimorada, digamos assim, o que vamos conseguir no entendimento de tudo o que quer dizer essa palavra. Pode continuar. Ela não será conseguida tão só a força da instrução. Não é só buscar instrução aqui no nosso mundo. Tem que ter algo que se imponha de fora para dentro. Será preciso usar a inteligência, aperfeiçoar as vontades, enfim, descobrir as virtudes que temos em nós e que no mais das vezes está escondida por nosso egoísmo. Nós temos que nos educar e trazer tudo aquilo que a gente tem de dentro para fora, melhorando-se não só na parte material, mas na nossa parte espiritual, buscando esse encontro maior com a nossa divindade. Principalmente na nossa parte espiritual, né? Verdade. Complementa aí, Martinha. Até o momento do programa, nós já começamos a entender que o aperfeiçoamento moral, o desenvolvimento, o melhoramento espiritual, como tu falaste, conduz então a esse desenvolvimento moral, né, Rejane? Porque tem assim, desejar e agir. Tem uma grande distância entre querer, né? Porque nem sempre se traduz em fazer. Existe um desejo, existe um projeto, mas aquele movimento da vontade de fazer é um outro passo que nem sempre acontece. E para encontrar o bem e assimilar então a luz, não basta admitir a existência desta luz nas nossas vidas e saber, não, eu tenho uma luz e ela brilha, coisa e tal. É indispensável buscar com perseverança e com fervor. Ou seja, a luta é de todos, não tem como, não se foge, não tem. Eu preciso admitir que tem trabalho. Bastante trabalho. Com amor é possível. E eu peço permissão para uma citação aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, lá no capítulo 18, com o título Purificação Íntima. Aspas para Emmanuel. O trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do sacrifício de espírito. Exemplo disso é a tão comentada postura de pessoas que pregam virtudes e cometem agressões contra tudo o que professam.
Então, esse cuidado também é muito importante termos e lembrarmos que primeiramente começa por nós. E o cuidado dobrado com as nossas ações, porque então passamos também a ser referências, não é, meus amigos? Exemplos, né? Exemplos. Pois é, Martinha. Você cita aí, né, o espírito de sacrifício, né? Sim. Eu gostaria de contribuir com uma passagem que está no livro Boa Nova, do Chico, pelo espírito Humberto de Campos, onde ele cita no título Bom Ânimo, onde temos um diálogo do mestre Jesus com o discípulo Bartolomeu. Diz ele: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Como se dissesse, né? É um fardo muito pesado, né? É um sacrifício muito grande. Cristo responde: a verdade não exige, ela transforma. Então é isso, o Evangelho ele não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos, não poderia requerer mais do que eles podem dar, não é isso? Porque é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança, elas devem ser traços constantes das nossas atividades diárias, não é isso? E até porque nós nos firmaríamos, né, no pesadelo de uma hora, se nós conhecemos uma realidade gloriosa que está lá na frente, lá na eternidade. Então, este sacrifício é justamente essa necessidade de nós nos ajustarmos, nos colocarmos, né, em posição de encontrar os melhores caminhos, os melhores sentimentos, as melhores virtudes e qualidades, e sempre espalhando, né, essas dádivas que a gente conquista, que a gente encontra com nossos irmãos. E ainda digo mais e complemento a tua linda fala, Paulo. Ou seja, podemos, né, gurias e guris, começar com alegria, com coragem, com esperança. Isso é brilhar a luz também, que o Cristo está nos dizendo. Correto. E o sacrifício não é nada que doa, Exato, é simplesmente a mudança, como ele diz, a transformação. E para isso é muito importante que se tenha no primeiro momento a vontade de começar. Exato. Porque, né, Deus disse em algum momento, Jesus, levanta-te e anda. Então, andar, começar. Que tudo vai fluir. Pois é, amigos. Quero pegar um gancho, né, na fala da Martinha sobre as posturas das pessoas que pregam as virtudes, mas que cometem erros. E lembrando aqui o apóstolo Tiago, que disse aos discípulos, ainda presos às imperfeições: purificai vossas mãos, pecadores, e santificai vossos corações equivocados. Isto está na Bíblia, Tiago, né, capítulo 4, versículo 8. O apóstolo Tiago, ele entendia perfeitamente a gravidade e as dificuldades dos seus discípulos entre entenderem as mensagens e executarem, né? A gente entende, mas não coloca em prática aquilo que a gente entende. Então era preciso que os discípulos lavassem as mãos, isto é, que corrigissem suas atitudes na vida real, diariamente, e que essas mudanças pudessem ser vistas por seus semelhantes, pois somos exemplos, estamos levando a palavra do Senhor, né? Então o apelo do Mestre é para que os homens igualmente buscassem a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência. Ter essas noções, essas obrigações de mudanças apenas para si próprio já seria um primeiro passo, mas a partir de nos conscientizarmos, nós vamos espalhar essas verdades que são inabaláveis e isso passa a ser uma responsabilidade nossa, né? O companheiro valoroso do Cristo, Tiago, que eu citei, afirma que é preciso trabalhar sobre tais mudanças com persistência. Temos que persistir, não desistir nunca, porque semelhante renovação não acontecerá apenas à custa de palavras brilhantes, né? E aí, Regina? Correto, Regina. Porque trabalhando com persistência e acreditando, orando e vigiando. A importância da transformação moral, ela surge, então, quando a criatura humana constata já que os prazeres da vida material já não lhe satisfazem.
Esse é o primeiro estágio da evolução espiritual, onde a gente vê que não existe só a matéria, começa a sentir isso. Disse então que o espírito inicia a sua jornada para cima, em direção ao supremo bem, afastando-se aos poucos da caminhada horizontal, deixando para um segundo plano de importância os chamamentos aqui da vida meramente física, como alimentação, reprodução, controle do outro, muito importante isso, buscando desenvolver as suas faculdades intelectuais e morais. Então, já não importa mais só o mundo material, eu já quero algo mais. Então, cada vez que se começa a sentir tudo isso, a tua mudança começa a fazer a diferença. O teu buscar, o teu querer fazer algo mais. Né, Martinha? Isso aí. É isso aí, Rejane. Nós começamos a perceber aqui na nossa fala que essa nossa fase de humanidade como humanidade, que a evolução nossa já nos chama para a vontade. Mas a nossa vontade ainda é vacilante. Tu também falou isso, né, Regina? Isso. E ela também é marcada por esses conflitos entre querer e não querer, fazer e não fazer. Como tu disseste, as obras, as leituras, a chamada para a transformação moral, mas aí vem esses conflitos, essas dúvidas nossas, íntimas, que precisam de uma energia redobrada para podermos abandonar esses velhos vícios, hábitos e mesmo algumas crenças que ainda carregamos, com certeza. Crenças, né? milenares. Milenares. Então nós, como indivíduo, acabamos revelando essas dificuldades, mostrando essas dificuldades de administrar as nossas imperfeições e as nossas más tendências, quando nós acabamos nos condicionando, né, a insistência em algumas coisas e do nosso comportamento. E percebemos que não é aquilo, mas continuamos numa insistência cega, mesmo que o sinal esteja ali bem grande e alto, piscando para nós, não é? Nós todos, né? Nós todos, mesmo nós que estudamos a doutrina, às vezes nos pegamos com algumas atitudes que depois a nossa consciência vem, né? Vem nos cobrar. Isso. E é muito importante essa cobrança, essa ajuda do nosso anjo guardião, porque a gente está vendo que está errado, né? Mas isso é para dizer para as pessoas que não é fácil, mas também não é difícil. Não é difícil, isso mesmo. Muito bem colocado, foste muito feliz no teu comentário, porque nós estamos aqui falando, conversando sobre a intimidade nossa como ser humano, vivendo e vivenciando experiências, mas nós sabemos que temos o Mestre Jesus, o seu Evangelho, como um roteiro, como um norte para as nossas vidas. Eu vou fazer uma pergunta que ao longo do programa nós vamos poder então continuar esmiuçando. Como vencer então esses nossos conflitos, né, gurias? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam e que marcam nós como seres individuais que cada um, né? Cada um tem uns mais elevados, uns menos, uns já, né, de uma forma pensando mais maduramente como espíritos. E de que modo então nós vamos espalhar essa luz maravilhosa e dissipar as sombras? Pois bem, a pergunta é interessante, hein, Martinha? Nós vamos deixar um pequeno intervalo para que a Rejane possa pensar um pouquinho, viu? Vamos dar uma colher de chá para a Rejane. Meu Deus! E enquanto isso, vá pensando que a resposta vai ter que ser bem convincente, hein, Rejane? Vamos a ela, então. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios,
pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos. Emmanuel. Pois então, voltamos, né, de mais um intervalo. E voltamos à pergunta então, né? Como vencer então os nossos conflitos interiores? E os condicionamentos. São muitos, né? Exato. E o interessante é isso, quando a gente já começa a perceber que temos conflitos. Porque, na verdade, nós perdemos muito tempo sem nos darmos conta de nossas imperfeições. Você havia falado da vontade, né? Um pouquinho antes de surgir a vontade, tem que vir a constatação de que os passos estão errados ou não estão bem orientados. Isso mesmo. A partir daí, então, pela vontade, mudaremos ou não. Isso aí. Então, é através do reconhecimento das nossas fraquezas, aonde nós já começamos a defini-las, este já é um passo muito importante. Isso. Porque tu começa a te entender, a te olhar e ver aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso crescer, e aí tu te enche de perguntas, pensa que está tudo errado, aí está tudo certo, porque tu já está te percebendo como um ser, como um espírito que quer crescer e quer evoluir. Então, a gente já começa essa nossa direção para esse nosso crescimento espiritual. É neste ponto que já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e do nosso aperfeiçoamento. Nós passamos a entender que somos todos espíritos endividados, somos todos endividados aqui, perante as leis divinas. E aonde estão as leis divinas? Na nossa consciência. Nós temos esse acesso e demoramos para perceber tudo isso, que somos seres em evolução e que temos muito que crescer, mas que nós temos todas as condições para chegar nesta perfeição. Então, precisamos saber como resolver construtivamente nossas necessidades e problemas íntimos. Reconhecemos-nos falhos em relação aos valores permanentes, aos valores da alma, ante a vida superior. Chorarmos, sentindo autopiedade de nós, não vai nos levar a nada, não nos ajudará. Ao invés disso, devemos trabalhar na edificação própria e na do bem de todos, nos mudando, nos buscando esse nosso aperfeiçoamento, buscando a nos tornarmos melhor, nós conseguimos alcançar aqueles que estão à nossa volta também. Então, só através dessas mudanças, dessas reformas, o homem poderá transformar a cultura, que é a soma das lições repetidas infinitamente no tempo, e também as virtudes humanas, que são o resultado de experiências sempre recapituladas na vida. Sempre temos uma nova oportunidade. Deus, na sua imensa bondade, nos dá sempre essa parte a recapitulação, de retornarmos, de fazermos de novo. Mas nós já estamos há tanto tempo nisso que nós já perdemos muito tempo. Nós temos que correr, temos que fazer diferente para que a gente consiga aproveitar o máximo já esta nossa encarnação aqui, né, Regiane? É mesmo, Regiane. Por outro lado, à medida que nos transformarmos para melhor, identificamos não só as nossas próprias imperfeições, como as dos que nos compartilham a nossa jornada evolutiva. Essas constatações que podem, por vezes, nos causar alguns desconfortos e decepções, mas que devemos superar, porque todos já passamos. Tem uns mais elevados, outros nem tanto, e temos que ajudar os nossos irmãos, né? E não apontar o dedo para eles. Não esquecendo que quando tu aponta um, tem 3 voltado para você. Exatamente. Né? Mas geralmente a gente, quando critica o próximo, quando identifica
o que a gente chama de imperfeições, geralmente elas são nossas, né? Correto. Porque E geralmente quando a gente olha o defeito que a gente julga defeito do outro, são os nossos, mas a gente não consegue olhar para E nós. você sabe por que a gente não percebe os outros apontando para nós? Sabe por quê, Regiane? Porque nós apontamos os outros pelas costas. E assim também somos apontados. Correto. Então ficamos exercendo digamos assim, um convívio social de apontamentos pelas costas, né? E muitas vezes a gente perde a oportunidade de ser franco, de ser verdadeiro, como até o Divaldo já disse alguma vez. Quer conquistar um inimigo, uma inimizade, uma antipatia? Olhe a pessoa e fale a verdade sobre ela. Pronto. Meio caminho, né? Para termos um conflito, né? Mas o que eu gostaria de falar é que a Martinha também falou da sombra, né? Sim, as nossas As sombras. nossas sombras. E as nossas sombras são muitas, né? São muitas. São muitas. Então todos estamos no mesmo barco. Sim. Né? Correto. Só que nós temos uma grande vantagem. O nosso barco é guiado por Jesus. Jesus no leme. Jesus no leme. E se todos nós abrirmos nosso coração, nossos olhos, aqueles olhos do nosso espírito e os nossos ouvidos para entender a mensagem do Cristo, né, será mais fácil. Não podemos desistir. Né? Então, muitas vezes, nós nos deparamos com pessoas que professam os ensinamentos de Cristo, mas que, nas menores dificuldades, já desanimam. Né? Uma vez que a caminhada é muitas vezes incerta e nos cobra perseverança e fé. Correto. Aí está aquela luz que está lá dentro de cada um de nós, aquela centelha divina e aquela luz. Quando nós nos auto-iluminamos, buscando através de uma prece, através de uma boa leitura, esta luz que está no nosso íntimo não vai ser qualquer pessoa que esteja de uma situação difícil que vai nos tirar, né, digamos assim, dessa harmonia ou dessa paz que nós conquistamos. Pelo contrário, nós vamos conseguir levar esta paz, esta harmonia àquelas pessoas próximas, fazendo com que as energias mudem, fazendo com que as pessoas enxerguem coisas que não estão acostumadas desse lado bom da vida. E a gente que estuda a doutrina, a gente sabe do campo magnético, né? Dessa força imensa. E isso que você está falando, Regiane, é muito importante, porque se todos juntos tivéssemos bons pensamentos, orássemos realmente pelo bem do próximo, pelo bem do Brasil, pelo bem do mundo, né? Todos juntos, essa vibração mudaria. E nós não nos deixaríamos abalar e nem desistiríamos facilmente ou cairíamos em determinadas depressões por campos vibracionais negativos, né? Eu posso dizer para vocês, gurias, que pela fala, o que eu entendo e que eu percebo é que após nós superarmos então as nossas vacilações, que são iniciais, quando nós estamos aí nos descobrindo, essa fala linda de vocês, começamos a desenvolver e também a concretizar, porque vocês acabaram de dizer que então nós estamos concretizando o nosso trabalho de amor íntimo de cada um. E que nós precisamos então estarmos firmes neste programa de melhoria espiritual, em atendimento a uma necessidade íntima, que é a nossa, com esse esforço para combater as nossas imperfeições. E então, né, Paulo, desenvolver as nossas virtudes. Pois é. Virtudes, vontade. A Regiane essa tal vontade é um atributo essencial para que a gente impulsione o trabalho visando as mudanças, não é isso? E citando a obra de Chico Xavier, Boa Nova, temos que Jesus, em resposta a um sacerdote, diz: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Não é isso, Martinha? Você gostou muito dessa citação, não é mesmo? Eu achei muito bonita, Paulo, muito oportuna para o nosso programa. Porque
Eu jogaria essa bola aí para a Rejane. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Então, falando mais especificamente, né, o que temos que colocar sempre a nossa vontade como a nossa vontade, tipo assim, focado. Vamos focar. Então, a vontade funciona como a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Quando atinge esse estágio de compreensão, o indivíduo torna-se mais tolerante em relação às falhas dos outros. A gente já não começa só a apontar a falha do outro. Primeiro, a gente nos olha. Vamos ver o que eu penso, vamos colocar no lugar do outro. E aí, aprende a perdoar ofensas, revela-se mais solidário e fraterno, vigia mais a si mesmo que o outro, fica muito mais atento ao preceito evangélico, os ensinamentos de Jesus, busca o amor sempre nas pessoas, procura ver sempre o lado bom, exercitando com muita vontade, a vontade de ficar melhor. Coisa linda, não né? é, Martinha? É isso aí, minha amiga, com certeza. Dá vontade de abraçar tudo assim. Então, nós temos que lembrar que, sendo o mármore, essa pedra rígida, endurecida e de difícil acesso, somente o sentimento mesmo de cada um de nós é que vai conseguir, com esse cinzel da boa vontade sincera, transformar. O Cristo está nos dizendo o quê? Que o tempo vai fazer com que cada um de nós nos curvemos às verdades do Cristo, a verdade do nosso Pai. E sendo assim, nós vamos perceber e vamos sentir que nos tornaremos, então, como disse Kardec, o verdadeiro homem de bem, ou caminhando para o verdadeiro homem de bem, que é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. E aí, Regina, o que mais a gente tem aí para falar? Aí. Esse homem, né, de bem renovado busca saber se ninguém tem motivos para se queixar dele. Aí ele vai em busca. Enfim, se ele fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Imbuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, e sacrifica os seus interesses à justiça. Ele é bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê em todos seus irmãos, todos os homens são seus irmãos, sem distinção de raças e nem de crenças. Realmente, um dia chegaremos a ser esse homem de bem. Estamos no caminho. A luz do Cristo está aí para nos mostrando este caminho, né, gurias? Nós estamos falando de iluminação, de brilha a vossa luz, e vamos trazer aqui uma fala de Kardec, uma fala do Chico Xavier no livro Consolador, pelo Espírito Emmanuel, onde ele faz a seguinte pergunta: como iniciar, então, né, Rejane, o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Então, nós estamos insistindo nesta fala porque ela é importante. Sim, é bom nós estamos sempre, no caminho, né? Sempre precisamos falar novamente e repassar a mesma fala para que a gente grave, né? Porque senão a gente esquece. E tem muitos caminhos, tem muitas formas. Cada um vai seguir aquele melhor se adaptar. Né? Então, vamos deixar essa pergunta no ar para responder logo em seguida. Como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Alguma coisa mais? Interessante, eu estou achando interessante que cada vez que a Rejane vai responder, você dá uma trégua para ela pensar. Convidada, né? A convidada de primeira viagem, mas no segundo programa a coisa não vai ser tão fácil. Né? Então vamos lá. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Emmanuel.
Voltamos então para mais um bloco. Ficou suspensa a pergunta para a Rejane desta vez, né? É que a Rejane está num período de provações. Provações. Aqui do nosso lado, olha, é uma provação mesmo. Como iniciar o trabalho... Vocês então, aí não têm ideia. O que é um trio aqui? Como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Ainda bem, né, que somos seres divinos, temos a centelha divina em cada um de nós. Então, já buscando esse entendimento, então, 4 aqui, um ao lado do outro, nada melhor, né? Então, onde um... 4 que você esteja vendo. Né? Isso. Não esqueça que estão entre dois mundos. Entre dois mundos. Então, né, conforme nos diz Emmanuel, no citado livro antes, esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o nosso trabalho silencioso, procurando eliminar nossas paixões, voltando um pouquinho para grifar disciplina. Disciplina mais disciplina. Amor, muito amor. Então, nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas, que nos precedem nas lutas da Terra, com as suas experiências santificantes. Água pura de consolação e de esperança que poderemos beber nas páginas de suas memórias, ou ainda nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. É só buscarmos, né, na literatura, no Evangelho, tudo isso que nos contam e que podemos observar. E não precisamos ir longe, né? Nós podemos olhar para os nossos pais, nossos avós, nossos amigos mais idosos que nos dão essas lições, né? Exemplos, né? Exemplos. Nada ensina mais do que o exemplo. Exemplo. Então, o buscar essa luz e tentar ficar melhor nos faz refletir bastante nesse sentido. Eu estou só buscando ou eu estou agindo? Eu estou fazendo? Eu estou deixando o exemplo? Isso, mas essa fala também pode nos remeter, e creio que nos remeta, a todos aqueles que primeiramente, né, levantaram a bandeira do Evangelho do Cristo. Né? Verdade. Todos aqueles que lutaram esses testemunhos de sacrifício. Né? Quantos deixaram aqui a vida terrena, mas não renegaram o Cristo, não renegaram o seu amor. Mantiveram firme a fé. Exatamente. Firme a palavra. E de lá, né, entre os dois mundos, nos trazem todo esse testemunho que Kardec conseguiu, né, através das obras básicas, trazer ao nosso conhecimento. E é maravilhoso quando a gente já busca e já entende, já começa a entender. Sabemos que ainda existe um caminho longo ainda para chegarmos nessa perfeição, mas nós já entendemos que é bastante importante e já temos não só a necessidade, mas a vontade firme de buscar esse conhecimento. O conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o esforço da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior, na sagrada iluminação da vida, desde a terrena, antecipando-nos a espiritual. Muito bonito, porque se a gente sabe de que temos uma vida depois, que somos espíritos, e já buscamos esse conhecimento, é uma paz e a gente sabe que a vida continua. Pois é, Rejane. Paulo de Tarso já nos falava, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não deixa de ser do vosso conhecimento, como você acabou de citar, né? Isso está citado em Paulo, Romanos 12, 2. Ou seja, entendimento, renovação, transformação, somente ocorrem através do nosso conhecimento, da nossa disciplina, como você bem frisou, né? E de entender que precisamos, né, desta renovação, precisamos acertar o passo na direção correta. Esforço da ação própria, como falaste também, né, Rejane? Sem esforço não é possível.
Mas, É um mas com sacrifício. o conhecimento... Lá do Já atrás que nós falamos nós do falamos, sacrifício. Né? O sacrifício seria sentido. nesse arregaçar de mangas e trabalhar para isso. Né? E o esforço também não é uma coisa que soe pesado, porque com o conhecimento, com o amor, tu faz sem perceber. Faz até com prazer. Isso. E quando o Paulo de Tarso fala dessa transformação, que o Paulo aqui, o nosso companheiro, falou de trabalho aqui, não né? É santo nem nada, né? Tendo entendimento e transformação e renovação, tu não sente esse esforço, tu não vê como esforço. É um prazer, É um né? prazer, É um alívio, a alegria. Né? Exato, Um alívio. pelo contrário, é um alívio. É o que a Boa Nova vem oferecer, então, né? É isso aí, A transformação. ouvintes e amigos. Ainda falando sobre o conhecimento, no mesmo livro, O Consolador, Ou seja, a luz nos enleva e nos torna leves. Não é isso? Como se volitássemos. Isso. cada vez melhor. Treinando, né? Treinando para a volitação. Então, né, no mesmo livro Consolador, já citado aqui anteriormente, na questão 235, temos a seguinte pergunta. Há outras fontes de conhecimento para a iluminação dos homens, além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho? O mundo está repleto de elementos educativos, especialmente no referente às teorias de enobrecimento da vida e do homem pelo trabalho e pela edificação das faculdades e do caráter. Mas em se tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus. É no seu Evangelho de verdade e vida. Os próprios filósofos que falaram na Terra antes dele não eram senão emissários da sua bondade e sabedoria, vindos à carne de modo a preparar-lhe a luminosa passagem pelo mundo das sombras. Razão porque o modelo de Jesus é o modelo definitivo e único para a realização da luz e da verdade em cada homem. Pois é. Podem tomar a palavra por mim? Eu aproveito então a fala da Regina para mais uma vez falar para os amigos que nós tendo Jesus como nosso guia e modelo, esse exemplo de renovação, todos os dias nós teremos sempre motivos para fazer a mudança e a melhoria em cada um de nós, por menor que seja, ela é possível. Estamos aqui mais uma vez falando primeiramente para nós, estudantes e trabalhadores de uma casa. Sempre falamos primeiramente para nós. Quem está mais perto sempre vai ouvir primeiro. E essa luminosa luz que a doutrina espírita nos oferece, então, que com certeza refaz o nosso caminho. E o Paulo de Tarso, então, nos diz que a transformação é possível, se nós assim quisermos, com esforço. Ok. Eu vou fazer, digamos assim, um resumo geral de tudo que nós falamos antes de nós entrarmos no próximo bloco com as considerações finais de vocês três, nossas argumentadoras oficiais. Por exemplo, a educação que se dá a um filho. A educação que se dá a um filho, na verdade, eu lembro que você falou, Regina, da disciplina, nós estamos disciplinando um filho. O ato de disciplinar é o ato, digamos assim, de acender uma luz no comportamento, na compreensão de que seja o comportamento correto. Então, assim como a Regina disse, que tem essa luz que deve brilhar para que os nossos espíritos evoluam, esse lado espiritual, há também essa necessidade do lado terreno, não é? Do aperfeiçoamento do entendimento moral, ético, dos bons valores. Então, não deixa de ser, digamos assim, paralelamente a esse crescimento espiritual, este nosso crescimento aqui como pessoas, né, no planeta, também agirmos iluminando as pessoas, no caso, iluminando com os bons comportamentos, as boas ações, as boas qualidades e virtudes que, por exemplo, um pai dá para um filho. Sem esquecer, né, Paulo, que
essa criança, quando ela reencarna aqui, é uma oportunidade para esse espírito. Ele está num corpo de criança, mas ele já é um espírito, né, mais maduro, digamos assim, de tantas outras existências que aqui já teve. Muitas vezes é mais maduro do até que o próprio pai e mãe, os pais que estão recebendo. Exato. Então ele vem aqui, ele vem para resgatar, ele vem para uma prova, ele vem para aprender, e a missão desses pais é justamente passar, porque quando somos crianças é a época que a gente mais assimila facilmente, né? Somos esponjas, né? Então, tanto os ensinamentos espirituais quanto os terrenos devem caminhar juntos, né? E a própria doutrina traz todo esse cabedal de ensinos morais, né, de comportamentos. A gente sabe da dificuldade. Exatamente. Porque eles não podem andar cada um numa direção. Não. Tanto o espiritual como o terreno tem que andar ambos se nós abraçados na mesma buscar, direção. Né, se nós formos buscar realmente isso, o que acontece? Tu te desenvolve muito mais nessa parte nossa, material. Terrena, né? E tu vai assim, correndo com tudo que tu tem que fazer aqui, e aí espiritual vai ficando para trás. Né? Então muitas vezes tu diz, exemplo, sou católico não praticante, Isso. sou espírita de vez em quando, e assim vai, falo católico da família minha que era católica, agora espírita, enfim. Então, tu não leva isso junto na vida, a gente percebe, né? que há esse descompasso, isso, né? Se seguisse junto, a harmonia seria perfeita, e a gente evoluiria muito mais rápido. Mas a família está aí, né? E quanto mais os pais consigam passar para os seus filhos do espírito imortal, espírito imortal. A gente esquece que é espírito, a gente lembra que eu sou um corpo, né, sei lá, e aí, mas não, eu sou espírito, ora habitando num corpo. Então, se a gente já conseguir trazer isso direto, já desde as crianças em tenra idade, aqui encarnados, conseguiremos com certeza, né, chegarmos mais à frente, muito mais rápido. Martinha, uma palavra? De acordo com o que vocês todos falaram, ouvindo e apreciando, assim, muito feliz. Aproveitar as oportunidades em qualquer fase, sempre. Ok, vamos então para mais um intervalo e voltamos para o fechamento do nosso bloco Conversando sobre o Espiritismo. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. Emmanuel. Pois então, nós temos já um bloco aqui se arvorando, minha gente. Querendo entrar, nós trouxemos uma música muito bonita, já. Depois das considerações finais, obviamente, vamos nos deleitar um pouco aqui com uma música muito bonita. Mas, voltando então aí às nossas conclusões gerais, a palavra está aí com a nossa querida Rejane. Vamos a ela. Fazer brilhar a nossa luz, né? Quando temos já a percepção de que somos filhos de Deus, somos criaturas divinas, já temos essa centelha em nós. Então, fazer brilhar essa nossa luz é apagar as nossas imperfeições e refletir em nossa vida, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, sentimentos e vibrações, a luz pura do Cristo. Devemos sempre nos entregar a este amor maior, a este amor de Jesus que veio nos trazer muitas lições enriquecedoras. É chegar à condição declarada por Paulo de Tarso. Já não sou eu quem vivo,
mas o Cristo que vive em mim. Está em Gálatas 02:20. Para chegar a essa condição, o caminho é longo, a gente sabe, e se inicia no nosso autoconhecimento. Identificar o que trazemos para melhorar e o que temos de modificar, o que devemos desenvolver. É novamente o trabalho do auto-amor, o qual, bem conduzido, nos leva à reforma íntima. É nos amarmos, é nos olharmos no espelho, é nos olharmos nos olhos e vermos que temos Deus em cada um de nós. Então, nos colocarmos no lugar do outro, não esquecendo nunca que o amor prevalece a tudo. Então, vamos nos amar e espalhar esta luz divina por onde andarmos, seja através de um sorriso, de um abraço, olhar com carinho para uma pessoa, perdoar e nos sentirmos seres especiais porque somos. Temos Deus conosco, somos todos irmãos. Quanto mais rápido compreendermos isto, certamente mais próximos dessa perfeição chegaremos. Obrigada. Muito bem, muito bem. Martinha, suas considerações finais? Ok, Paulo. Devemos sempre lembrar, né, amigos, que o supremo objetivo do homem na Terra é o da própria renovação. Essa renovação é aprender, é refletir, é poder servir, como tu falastes, Rejane, pelo trabalho, pelo esforço, tendo esse sentido divino na nossa vida, a presença de luz do Mestre. E eu gostaria também de lembrar a cada um de nós que o Cristo, ele desceu das esferas de luz da espiritualidade superior à Terra e teve por escopo orientar a humanidade na direção do aperfeiçoamento, o amor que tu falastes anteriormente. Infinita ternura do Mestre Jesus, que sugere de forma amorosa, incisiva, o esforço benéfico. Brilhemos a nossa luz, meus amigos. Obrigada, Paulo. Muito bem. Regina, então, fechando o tema da noite com suas considerações finais. A palavra do Senhor, brilha a vossa luz, desperta-nos à atualidade, à realização deste sublime programa de renovação moral, cultural, espiritual, tão citado por Jesus em seus ensinamentos e por Kardec nas obras básicas da doutrina espírita. E tantos outros médiuns como Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, entre tantos outros que não serão citados, né? Através das psicografias de muitos espíritos, como Emmanuel, André Luiz, Eurípides Barzanufo, Meimei e tantos outros. Eles, os espíritos, nos trazem as confirmações das obras de Kardec e nos encorajam a persistir no caminho que leve a essa renovação íntima. A estrada é difícil, meus amigos, como já dissemos aqui. O caminho é longo, repleto de espinhos, de pedras, de obstáculos e limitações. Porém, a meta é perfeitamente alcançável. Uma coisa apenas é indispensável: boa vontade. Boa vontade construtiva, eficiente, positiva. O resto virá no curso dessa longa viagem, desde que estejamos, né, ao lado do nosso Mestre Divino, Jesus. Muito bem. Você viu, né, Martinha? Eu vi. Eu senti aqui a emoção. A nossa palestrante deu uma ligeira modificada no conteúdo do seu texto, né? Isso é trabalho de pesquisa, viu? É isso que a gente estava falando, da disciplina, da procura de estudar, entender, conhecer. Parece que a tua discípula está saindo muito bem, viu, Martinha? Trabalho. Trabalho, né? Bom, nós vamos para mais um bloco agora, que é um bloco musical com o grupo AME de
Arte, Música Espírita, lá de Fortaleza, do Ceará, com uma música muito bonita, viu, Martinha? Que talvez até as coralistas da luz, da Sociedade Espírita A Caminho da Luz, aquele Praia Grande, venha inclusive a cantar. Agora, esta que você fala é uma delas. É certo. Estou olhando para mais duas aqui também. Vamos lá então, vamos lá. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. Emmanuel. Desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier,
pelo Espírito Emmanuel. Brilhar. Admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé. Realmente, excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição luminosa a que todos devemos aspirar seria arrematada insensatez. Aprender sempre para melhor conhecer e servir a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Jesus. Urge, no entanto, compreender no imediatismo da existência humana que se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que eles nos vejam as boas obras, rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença. Ninguém se iluda com os fogos fátuos do intelectualismo artificioso. Ensinemos o caminho da redenção, tracemos programas salvadores, onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita, mas permaneçamos convencidos de que se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento entre a expectação e a desconfiança, porque somente infundido pensamento, verbo e ação no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. Pois então, estamos voltando para as despedidas e os nossos agradecimentos. Regina? Boa noite, amigos. Agradeço, a companhia de todos aqui entre os dois mundos. Boa noite, Rejane. Muito obrigada pela tua presença, e bem-vinda aqui ao quinteto. Também quero deixar um grande abraço para o nosso quarto elemento, para o Tuco, ou no caso para o Lourenço, e também abraço para a Martinha, para o Marcos, e boa noite a todos, e já esperando, contando os minutos para o próximo programa, na próxima quinta-feira. Uma boa noite a todos também. A Regina já mencionou a todos que precisávamos mencionar no momento, então, já que o Paulo está nos apressando, um abraço caloroso para todos que nos ouviram, encarnados e desencarnados. Não vamos esquecer dos nossos queridos amigos espirituais. Muito bem. Martinha? Obrigada. Amigos ouvintes, presentes aqui na rádio e toda a espiritualidade amiga que conduziu esse programa, e ao Mestre Jesus, gratidão e até a próxima semana. Muito bem. Nos mantenhamos na paz, na luz de Jesus. Isso mesmo. Paz. Vamos à nossa prece de encerramento, hoje com a prece de Caritas. Boa noite a todos. Tem só 1 minuto, a prece tem 2 minutos também. Prece de encerramento. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade.
A criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. A esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes esta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secaram, todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja.